O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e está escondido nos padrões que você ainda não enxergou na sua vida. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultado, porque aqui a leitura vira consciência e a consciência vira uma transformação real. Livro Hábitos Atômicos de James Clear. Hoje a gente começa uma nova etapa do livro. Hoje a gente entra no capítulo 4, onde a gente vai falar da primeira lei. São as 4 leis da mudança de comportamento humano e hoje a gente entra na primeira lei. A primeira lei chama torne-o claro. Tá? Eu ainda estou com faringite, a minha voz ainda não está normal. Tá falhando, peço desculpas, mas isso não vai impedir da gente gravar a nossa aula de hoje. Torne-o claro é a primeira lei de mudança de comportamento. E o capítulo 4, que vem abrindo essa primeira lei, se chama O Homem que Não Parecia Bem, ok? Bom, o capítulo 4 ele vai começar com uma história muito inquietante. Tá? Que é exatamente sobre esse homem que não parecia bem. Então, a gente vai fazer a leitura, depois eu pego todo esse conteúdo rico de abertura de consciência, gero um compilado e isso vai se tornar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real, hoje ainda assim que você terminar de assistir esse vídeo, ok? Então, vamos para a leitura. Perdão, vamos lá. O homem que não parecia bem. O psicólogo Gary Klein certa vez me contou a história de uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: "Eu não gostei da sua aparência." O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu em tom de brincadeira: "Bem, eu também não gostei da sua." "Não", insistiu ela, "você precisa ir para o hospital agora." Poucas horas depois, o homem enfrentava uma cirurgia salvadora, após um exame revelar que ele tinha um bloqueio em uma artéria importante e corria risco imediato de sofrer um ataque cardíaco. Sem a intuição da sua nora, ele poderia ter morrido. O que a paramédica viu? Como previu o iminente ataque cardíaco do sogro? Quando as principais artérias estão obstruídas, o corpo se concentra em enviar sangue para órgãos essenciais, em detrimento das áreas periféricas e próximas da superfície da pele. O resultado é uma mudança no padrão de distribuição de sangue na face. Depois de muitos anos trabalhando com pessoas com insuficiência cardíaca, a mulher havia, sem saber, desenvolvido a capacidade de reconhecer esse padrão de imediato. Ela não conseguia explicar o que ela percebera no rosto do sogro, mas ela sabia que algo estava errado. Há histórias semelhantes em outras áreas. Por exemplo, analistas militares capazes de identificar qual bip em uma tela de radar é um míssil inimigo e qual é um avião da própria frota, embora ambos viajem na mesma velocidade e altitude e pareçam idênticos ao radar em quase tudo. Durante a Guerra do Golfo, o tenente-comandante Michael Riley salvou um porta-aviões de guerra ao ordenar que um míssil fosse abatido, apesar de o míssil ser exatamente igual aos aviões do próprio navio no radar. Ele tomou a decisão correta, mas nem os oficiais superiores conseguiram explicar como ele fez isso. Sabe-se que curadores de museus são capazes de distinguir entre uma obra de arte autêntica e uma excelente falsificação, mesmo que não lhe digam com exatidão quais detalhes os fizeram chegar a essa conclusão. Radiologistas experientes conseguem analisar uma tomografia cerebral e prever a área em que ocorrerá um derrame antes que quaisquer
sinais óbvios sejam visíveis para o olho destreinado. Já ouvi falar de cabeleireiros que percebem se uma cliente está grávida com base apenas na textura de seu cabelo. O cérebro humano é uma máquina preditiva. Ele absorve continuamente o entorno e analisa as informações que ele encontra. Sempre que você experimenta algo repetidamente, como um paramédico observando pacientes com ataque cardíaco ou um militar que visualiza mísseis, o seu cérebro começa a perceber o que é importante, classificando os detalhes, identificando os estímulos relevantes e catalogando as informações para uso futuro. Com prática suficiente, você consegue captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Automaticamente, o seu cérebro codifica as lições aprendidas através da experiência. Nem sempre conseguimos explicar o que estamos aprendendo, mas o aprendizado acontece ao longo do caminho. E a sua capacidade de perceber os estímulos relevantes em uma determinada situação é a base de todos os seus hábitos. Subestimamos o quanto os nossos cérebros e corpos fazem sem pensar. Você não diz a seu cabelo para crescer, ao seu coração para bater, aos seus pulmões para respirar ou ao seu estômago para digerir. E, no entanto, o seu corpo lida com tudo isso e muito mais no piloto automático. Você é muito mais do que o seu eu consciente. Analisemos a fome. Como sabe quando está com fome? Você não precisa ver um cookie na bancada da cozinha para perceber que é hora de comer. O apetite e a fome são governados de forma não consciente. O seu corpo tem uma variedade de ciclos de feedback que gradualmente o alertam quando é hora de comer e que acompanham tudo o que acontece ao seu redor e dentro de você. Os desejos surgem graças às substâncias químicas que circulam pelo corpo. De repente você está com fome, mesmo sem saber o que você estimulou. Esse é o insight mais surpreendente sobre os nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o ciclo do hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir sem nem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos úteis. É também o que os torna perigosos. À medida que os hábitos se formam, as suas ações emergem sob o comando da sua mente automática e não consciente. Você repete velhos padrões antes de perceber o que está acontecendo. A menos que alguém lhe mostre, você não consegue notar que cobre a boca com a mão sempre que ri, que pede desculpas antes de fazer uma pergunta, ou que tem o hábito de terminar as frases das outras pessoas. E quanto mais você repetir esses padrões, é menos provável questionar o que você está fazendo e por que você está fazendo. Certa vez eu ouvi falar de um balconista que foi instruído a cortar ao meio cartões presente vazios depois que os clientes gastassem todo o saldo. Um dia, vários clientes pagaram com cartões presente em sequência. E quando a pessoa seguinte se aproximou, o funcionário passou o cartão de crédito do cliente, pegou a tesoura e o cortou ao meio, totalmente no piloto automático. E só depois ele viu o cliente atônito e percebeu o que acabara de acontecer. Outra mulher que eu conheci em minha pesquisa foi uma ex-professora de pré-escola que havia mudado para um emprego corporativo. Mesmo trabalhando com adultos, os seus velhos hábitos não a abandonaram. E ela perguntava aos colegas de trabalho se eles tinham lavado as mãos depois de ir ao banheiro. Também soube da história de um homem que passou anos trabalhando como salva-vidas e sempre que via uma criança correndo gritava: "Caminhe!".
Com o tempo, os estímulos que acionam os nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. As guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto ao lado do sofá, o telefone no seu bolso. As nossas respostas a essas sugestões são tão arraigadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso, devemos iniciar a mudança de comportamento com consciência. Antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, nós precisamos entender os atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque uma vez que um hábito esteja enraizado, é na maior parte não consciente, é automático. Se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar para melhorá-lo. Como o psicólogo Carl Jung disse, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará sua vida e você o chamará de destino. Bom, a parte 1 do capítulo 4 fica por aqui. No próximo vídeo a gente vai começar a falar sobre a segunda parte do capítulo 4, que é a avaliação dos hábitos, ok? Então vamos lá. Então eu falei que o capítulo 4 começava com uma história inquietante, né? E aí o livro conta que uma mulher, uma paramédica experiente, chega no encontro de família, olha para o sogro, um homem que aparentemente estava saudável e fala sem hesitar, né? Não gostei da sua aparência, você precisa ir para o hospital agora. Não tinha sintomas óbvios naquele homem, não tinha dor, não tinha nada visível para qualquer pessoa comum. E poucas horas depois ele estava numa cirurgia de emergência porque ele tinha um bloqueio grave numa artéria. E isso salvou a vida dele. E aí eu te pergunto, como essa mulher sabia? E o livro fala, ela não sabia. Conscientemente ela não sabia, mas o cérebro dela sabia. Porque foram anos lidando com pacientes cardíacos que fizeram com que o cérebro dela aprendesse a identificar esses padrões invisíveis ao olho nu destreinado, né? Pequenas alterações na cor da face, na circulação, na pele, sinais que você e eu iríamos ignorar completamente. E esse é o ponto central dessa parte do capítulo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o seu cérebro está o tempo todo aprendendo padrões, mesmo quando você nem percebe. Bingo, é isso que o livro está falando, né? Ele está falando que o cérebro é uma máquina preditiva, ou seja, ele prediz. Tudo que você repete, o seu cérebro registra. Tudo que você vive, o seu cérebro cataloga. Tudo que você sente, o seu cérebro associa. E aí, com uma prática suficiente, né? Essa repetição, você começa a agir sem pensar. Porque o seu cérebro já catalogou essa informação e ele já age no automático quando esse estímulo é disparado. Então, gente, isso não é teoria, tá? Isso acontece em todas as áreas. E aí o livro dá exemplos dos militares que conseguiram identificar ameaças sem saber explicar como, dos médicos prevenindo problemas antes dos exames mostrarem, né, os radiologistas. Os especialistas, de um modo geral, eles sentem quando algo está errado. Você também faz isso, não são só eles, não. Só que na maior parte do tempo, você está usando isso contra você e não a seu favor. Como assim, né? Porque os seus hábitos funcionam dessa forma. Você nem percebe o gatilho acontecendo. Quando você vê, você já está comendo, mas o estímulo foi dado. Você nem percebe o padrão se repetindo. Quando você vê, você já está procrastinando. Você nem percebe o impulso de fazer algo. Quando você vê, você já está se sabotando. Esse que é o insight mais importante deste capítulo. Presta atenção. Você não precisa estar
consciente desse estímulo para ele ser disparado e o hábito começar. Bingo! É exatamente isso que torna os hábitos tão perigosos às vezes. Porque você repete os padrões antes mesmo de perceber que está repetindo padrões. É o famoso quando eu vi, já foi. Já fiz, já falei. Então você sempre pede desculpa antes de falar, você sempre interrompe as pessoas que estão falando, você sempre reage com ansiedade às coisas sem entender o porquê. Padrões. Você está repetindo padrões. Tudo isso está no piloto automático. E quanto mais você repete, mais no piloto automático fica e menos você questiona. E aí chega no ponto de você acreditar que é assim que você é. Eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Mas na verdade isso é só um padrão que você pode alterar, porque você não nasceu com ele foi criado pelo seu cérebro. Só que você não está conseguindo nem parar para observar que esse padrão existe e que você está repetindo ele. E aqui vai entrar uma virada de chave muito grande para a sua vida, que é a mudança de comportamento, como o livro fala, começa com o quê? Com adquirir consciência sobre qual comportamento você está tendo. Então, o livro deixa claro que antes da gente conseguir criar novos hábitos, a gente tem que conseguir enxergar os atuais hábitos que a gente tem. E isso é muito mais difícil do que parece, porque o que acontece no automático, numa fração de segundo, é invisível, é muito rápido. E aí o livro cita Carl Jung, né, que fala que até que você consiga tornar o inconsciente consciente, o inconsciente dirige a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Não é só um padrão que você está repetindo. Quer ver? Pensa comigo. Reflete aqui nessas perguntas que eu vou te fazer. Quais comportamentos que você repete sem você perceber? Quais momentos que você entra no piloto automático? E que hábitos que você executa sem saber qual foi o gatilho que começou todos eles? Isso é fácil de responder, porque você faz isso o tempo todo, todo dia. Entenda que você não muda o que você nem está vendo que está acontecendo. É por isso que a primeira lei, ela é simples, mas ela é brutal ao mesmo tempo. Qual que é a primeira lei de mudança de comportamento? Torne-o claro. Ou seja, se não está claro para você, se você não está nem vendo, porque é no automático, você não consegue mudar. Então, você tem que torná-lo claro. Tornar esse hábito claro, que começa com um estímulo, para que você consiga alterá-lo, ok? No livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. O Mente de Ouro é uma cartilha prática que te ensina como sair do piloto automático emocional, piloto automático financeiro, piloto automático mental e começar a enxergar realmente os padrões que estão travando a sua vida. Porque, entenda, não adianta você tentar mudar um comportamento sem antes você conseguir revelar o que está escondido nesse comportamento. Ok? E essa cartilha, ela traz um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios curtinhos e práticos para você reforçar essa informação todo dia no seu cérebro, para que ele transforme isso também num hábito, mas um hábito benéfico para você. Ok? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora, escreve para mim nos comentários. Qual é um hábito automático que você conseguiu perceber hoje, depois de assistir essa aula? Qual é? Um hábito automático que você percebeu e que antes ele passava completamente despercebido pela sua vida. Escreve aí para mim. As respostas vão fazer vocês refletirem, tá? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia.
Aqui é vida real. Aqui você não vive no automático. Aqui você aprende a assumir o controle da sua vida através de conhecimento, né? E criação de consciência. Quero que você se lembre sempre que o que você não vê está te controlando. E aí, quando você começa a enxergar o que você enxerga, você pode transformar. Bingo, né? Você não está presa ao seu destino. Não, você está presa aos padrões que você ainda não percebeu que você exerce na sua vida. A primeira lei, ela é clara. Torne visível o que hoje está invisível para você. Ou seja, aquele hábito que acontece no automático e que só te sabota, torne ele visível. Hoje ele está invisível, torna ele visível para que você veja o quanto ele é ruim e não queira mais repeti-lo, ok? Se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Você já sabe que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu, né? E ele também está escondido naquele hábito que você ainda não parou para enxergar na sua vida. Continua comigo, porque o próximo passo, no capítulo 4, é você aprender a usar essa consciência que você está criando ao seu favor. Um beijo grande no coração de vocês.